Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Agradeço a todos a presença e agradeço à mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem, Saúde Mental e Psiquiátrica, na pessoa do seu presidente, o Sr. Enfermeiro Francisco Sampaio, o trabalho desenvolvido e a realização de mais um ciclo de webinars e ainda agradeço o convite que me fizeram para estar presente nesta troca de conhecimento, neste debate. Apresento-vos também os cumprimentos da Sra. Bastonária e do enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente do Conselho Diretivo, que por motivos de agenda não podem estar presentes nesta sessão. Da minha parte, como dizer que é sempre com imensa honra que participo nestas atividades enquanto presidente do Conselho de Enfermagem e, em particular, hoje na primeira sessão deste ciclo de webinars que se dedica à reforma da saúde mental em Portugal e que neste final de tarde terá como tema as políticas de saúde mental, o papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental. Os meus agradecimentos são também dirigidos aos oradores de hoje, os enfermeiros Miguel Marigão e José Carlos Santos, que participarão nesta sessão e darão os seus contributos. Agradeço de uma forma genérica a todos os colegas que vão contribuir para a concretização deste ciclo de webinars, palestrantes e aos participantes que irão estar do outro lado, digamos assim, mas que também diariamente dão o seu contributo para o aprofundamento desta ciência que é a enfermagem e para o desenvolvimento da profissão. É sempre muito gratificante saber que os enfermeiros continuam disponíveis para participarem nestas iniciativas da Ordem e para adquirirem mais conhecimento, para debaterem os diferentes assuntos que vamos trazendo. O Decreto-Lei nº 113 de 2021, de 14 de dezembro, estabelece os princípios gerais e as regras de funcionamento e organização dos serviços de saúde mental, de modo a que estes vão ao encontro da reforma de saúde mental prevista e incluída no Plano de Recuperação e Resiliência, o designado PRR. Este PRR, enquanto instrumento, permitiu a disponibilização de verbas necessárias para uma concretização mais efetiva do Plano Nacional de Saúde Mental. Mas parece, por aquilo que nos temos apercebido, que ele não tem evoluído como é desejável. Encontra-se em desenvolvimento uma reforma da saúde mental em Portugal, com verbas alocadas que nunca tinha sido possível alocar, mas importa conhecer claramente as políticas que se pretendem implementar e, dentro dessas políticas, o que é esperado, quais são as responsabilidades do enfermeiro especialista em enfermagem, saúde mental e psiquiátrica. Portanto, é de todo pertinente a realização destes debates, destas conversas com aqueles que têm vindo a questionar, a refletir sobre esta reforma, em concreto da saúde mental, e discutir o papel deste enfermeiro especialista na concretização da reforma que tenho vindo a aludir. Diria que é urgente, diria mesmo que é emergente discutir políticas de saúde, envolver os enfermeiros, falar do estado de saúde mental em Portugal. E quando falamos em saúde mental, falamos na sua promoção, na prevenção da doença. Não nos podemos esquecer nunca que o resultado só será eficaz se houver efetivamente um trabalho de equipa entre os vários profissionais que estão envolvidos. Infelizmente, devido à tal falta de investimento que é de todos nós conhecida, ao longo de muitos anos, e em particular na área da saúde e mais especificamente da área da saúde mental, como dizia, a falta de investimento nos recursos humanos tem sido realmente uma questão muito premente e que tem posto sempre em risco a implementação de várias estratégias nesta área. Portanto, podemos esperar muito dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, atento à sua formação e do ponto de vista técnico, científico e também humano, e também daquilo que é a nossa experiência, do nosso conhecimento, daquilo que diariamente desenvolvem nos seus contextos, seja na clínica, seja na docência, seja de investigação, em qualquer uma das áreas.
Temos que aproveitar este momento para reformar um sistema que há muito precisa de reforma. Temos de ser corajosos, avançar com as nossas propostas e fazer ouvir as nossas propostas. Obrigada por toda a vossa dedicação, pelo profissionalismo e, uma vez mais, obrigada por estarem connosco. Um bom webinar para todos. Muito bem. Então, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Começaria por, antes de mais, em nome da mesa de colégio de especialidade de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, cumprimentar todos os enfermeiros que estão a assistir a este webinar. Cumprimentar também a senhora Presidente do Conselho de Enfermagem, a enfermeira Ana Fonseca, os meus estimados oradores, o enfermeiro José Carlos Santos e o enfermeiro Miguel Narigão, e agradecer naturalmente ao Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros pela oportunidade e pela possibilidade de realizar o primeiro daquele que é um ciclo de webinars dedicado à reforma da saúde mental em Portugal. Depois, antes de avançar para este webinar propriamente dito, dizer que, muito em linha com o que a enfermeira Ana Fonseca também já disse há pouco, o Decreto-Lei 113/2021, de facto, veio alterar a organização e funcionamento dos serviços de saúde mental em Portugal. A reforma está em curso, prevê-se que continue pelo menos até 2026, que é quando se conclui o prazo para a aplicação das verbas do PRR, e, portanto, pareceu-nos importante criar aqui um espaço de debate e de partilha com os enfermeiros, não só com os especialistas em saúde mental e psiquiátrica, embora particularmente com esses, mas também com os restantes, no sentido de discutirmos aquilo que já está a ser feito e aquilo que ainda pode ser feito para concretizar esta reforma. Este webinar decorrerá de uma forma muito informal, muito em jeito de conversa, de tertúlia, sem apresentações formais, e, portanto, o meu apelo aos colegas é que durante esta tertúlia, digamos assim, qualquer questão que tenham, vão colocando aqui no chat, no bate-papo, e eu vou tentando reunir essas questões para colocar aos nossos oradores. Em relação aos nossos oradores, começar por apresentar o enfermeiro Miguel Narigão, que é naturalmente enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, também com mestrado nesta mesma área. Exerceu funções no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, incluindo alguns cargos de chefia em unidades para utentes em fase de doença aguda e de evolução prolongada, e é atualmente o representante da área disciplinar e da área profissional da enfermagem na Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Depois temos também connosco o Sr. Enfermeiro José Carlos Santos, que é professor coordenador na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, é doutorado em Saúde Mental pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel São Lazar da Universidade do Porto, e que é neste momento o representante da área disciplinar e profissional de enfermagem na Coordenação Regional de Saúde Mental da ARS Centro. Existem 5 coordenações regionais de saúde mental. Neste caso, o enfermeiro José Carlos Santos é quem está na coordenação referente à ARS Centro. E, portanto, eu começaria este debate por colocar talvez uma questão ao enfermeiro Miguel Narigão. Eu vou deixar cair aqui os formalismos, vou tratar-os por tu, porque é assim que nos tratamos habitualmente. E, portanto, perguntar ao Miguel Narigão aquilo que eu acho que é uma questão muito óbvia, que é, muito se tem falado da reforma da saúde mental em Portugal, tem sido amplamente noticiada na comunicação social e não só, mas nem todos percebem ainda claramente em que é que consiste essa reforma, a não ser os mais atentos e os que leem alguns documentos oficiais. Há muitos enfermeiros que ainda não percebem concretamente em que é que consiste essa reforma. E, portanto, o meu primeiro desafio para o Miguel, aqui em poucos minutos, é que explique de forma um pouco mais detalhada em que é que consiste, no fundo, esta reforma da saúde mental em Portugal. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os que estão a participar, e agradecer o convite e esta oportunidade também de discutirmos um pouco estes assuntos. É sempre interessante podermos partilhar estes temas uns com os outros e refletir sobre estes temas. Eu queria começar por dizer que, quando falamos da reforma da saúde mental, estamos a pensar normalmente na reorganização dos serviços, mas eu diria que a reforma da saúde mental atualmente é bastante mais do que isso. Há uma mudança de maior dimensão a ocorrer, e ela é influenciada pela transformação da própria sociedade e pela forma como esta sociedade olha atualmente para a saúde mental e para os problemas de saúde mental.
É verdade que a reorganização dos serviços, o plano inicial de 2007 já incluía aspectos que atualmente estão muito presentes na sociedade, mas, nomeadamente, o respeito pelos direitos humanos, por exemplo, que está muito presente atualmente. Mas eu acho que a transformação ocorrida nestes últimos anos, muito influenciada pelas experiências recentes que tivemos com a crise económica, com a nova crise económica que estamos a passar agora também, com a crise pandémica, acho que tornou as pessoas muito mais atentas aos problemas de saúde mental, muito mais exigentes em relação à disponibilização de recursos nesta área, e eu não imaginava há uns anos atrás estar a ouvir os estudantes a reivindicarem melhores escolas e entre as reivindicações reivindicarem psicólogos para as escolas. Não imaginava isto há uns anos atrás. Claro que eu acho que eles ficariam melhor serviços se reivindicassem enfermeiros para as escolas, mas isso é um trabalho que nós temos mesmo que fazer, até para ajudar a perceber o que é a enfermagem. Eu acho que esta consciência coletiva está muito evidente até na forma como a lei da saúde mental tem estado a ser discutida e tem estado a ser preparada na Assembleia e como é que, por exemplo, os direitos humanos têm influenciado claramente a perspectiva nesta discussão da lei da saúde mental, até na semântica utilizada, não é? Nós estamos a substituir, por exemplo, internamento compulsivo por tratamento involuntário, e isso tem a ver com a presença dos direitos humanos muito evidente, muito vincada na nova lei da saúde mental e na dinâmica que temos atualmente nesta área. E, portanto, a lei da saúde mental tem estado a ser discutida, e essa é uma transformação, uma reforma importante, porque é uma lei que consagra direitos e deveres, como a anterior, mas que os traz para uma nova sociedade que, entretanto, evoluiu desde a última lei da saúde mental, e, portanto, dos aspectos da reforma é esta mudança, a consagração dos direitos da pessoa, as garantias da proteção da liberdade, da sua autonomia, a limitação das restrições à sua autodeterminação, e, portanto, isso é um aspecto importante. Na outra vertente da reforma, aquela que está implícita na Decreto-Lei 113 de 2021, que tem a ver exatamente com a reorganização dos serviços e que é a parte mais visível da reforma, ela está a ser, digamos que o paradigma é esta transformação, esta mudança para eu diria que é a transição para uma psiquiatria definitivamente comunitária. E esta dimensão comunitária tem dois aspectos fundamentais. Por um lado, ela está relacionada com os aspectos epidemiológicos, ou seja, está mais próximo do fenómeno, dos problemas e das múltiplas e variáveis que influenciam esses problemas, permite uma melhor compreensão dos mesmos e permite também uma melhor seleção das estratégias que são mais efetivas para lidar com ele. Por outro lado, estar mais perto das pessoas que precisam destes cuidados significa melhorar o acesso a esses cuidados, e, por outro lado, se conseguirmos influenciar e melhorar os aspectos do acesso físico aos serviços, nomeadamente instalações, localização, contexto, então também estamos aqui a fazer um trabalho de mudança a nível da redução do estigma e da inclusão das pessoas. Portanto, há aqui estes aspectos fundamentais que têm a ver com a passagem para a comunidade, são o paradigma da grande reforma. Claro que isto, quando falamos da reforma, não sei dizer isto, sei dizer como é que se processa, como dizia a enfermeira Ana Fonseca, como é que se processa isto? Qual é o foco? E o foco tem sido na setorização, não é? Ou seja, de tornar claro que existe em cada área um conjunto de serviços que estão dedicados a estes problemas da saúde mental e que procuram responder às necessidades das pessoas de uma forma global. Não é? E para isso precisam de saber articular com as outras forças vivas da comunidade, com os outros serviços, nomeadamente os cuidados de saúde primários, e com a Rede Nacional de Cuidados Continuados, na parte que tem a ver com os cuidados continuados integrados de saúde mental. Também tem a ver com outros aspectos de passagem de recursos
instituições mais de internamento para equipas mais funcionais e mais implantadas na comunidade, e isso significa que há aqui uma lógica de criação de uma relação com a comunidade que é fundamental. E eu acho que está muito evidente na reorganização dos serviços, no decreto 63, a importância que tem, por exemplo, os Conselhos Regionais de Saúde Mental ou os Conselhos Locais de Saúde Mental, que são dois órgãos que trazem para a relação com os serviços uma nova dinâmica. Até na forma como estes conselhos podem interferir nas próprias necessidades do local onde estão, onde pertencem, e ajudar os serviços a fazer esse trabalho. E tem aqui um potencial que eu acho enorme destes conselhos, porque esses conselhos, integrando forças vivas da comunidade, estão a integrar também elementos que, ao contrário de nós, não estão familiarizados com esta área. E, portanto, há aqui um potencial de conseguir trazer para a nossa realidade e para a compreensão do que é a saúde mental e de combate, neste caso também ao estigma e à discriminação, aqui um potencial enorme de desenvolvimento. Portanto, eu diria que há aqui aspectos fundamentais, já para não falar da desinstitucionalização, que é outro aspecto fundamental, mas também uma outra dimensão que está a ser posta está a ser trabalhada e que é também determinante para este trabalho na comunidade, que é a de conseguirmos criar outras estruturas que possam permitir em cada localidade ter a resposta completa. Por exemplo, quando se trabalha a nível do PRR na requalificação das instalações, dos serviços, ou se criam novos serviços, está-se a tentar substituir aquilo que são as instituições com caráter asilar, e está, por outro lado, a criar-se uma resposta mais completa para as pessoas em cada comunidade. Não sei se queres que pare ou se continue. Eu posso continuar, mas se calhar era bom darmos aqui alguma possibilidade também a outras pessoas de comentarem. Certo. Não, eu pegaria em duas. Eu acho que já falaste de duas questões que são importantes e que são, em certa medida, até quase imagens de marca desta reforma da saúde mental, e se calhar pegaria nessas duas ideias para colocar uma questão ao Zé Carlos Santos. Portanto, tu falaste da questão da psiquiatria comunitária e, concretamente, da criação de equipas comunitárias de saúde mental, sejam elas para a população adulta ou para a infância e adolescência, e falaste também da questão da desinstitucionalização, ou talvez o termo mais correto seja até a transição das pessoas com doença mental dos hospitais psiquiátricos para os serviços de psiquiatria dos hospitais gerais. E, portanto, eu perguntaria ao Zé Carlos em que ponto é que se encontram estes processos, portanto, a criação das equipas comunitárias e do processo de desinstitucionalização, entre aspas, e que dificuldades é que antevês em relação a estes processos, que já se fala deles há tantos anos, portanto, que dificuldades é que se conseguem antever? Estás sem som, desculpa. Ok. Sim. Estou com som. Sim. Agora. Muito bem. Então eu queria começar por cumprimentar o Francisco Sampaio, e nele o Colégio de Especialidade, e nele também todos os colegas especialistas que estão por aqui. Eu estou aqui a ver 550 participantes, muito bom. Não sei se são todos especialistas em saúde mental, mas aqueles que não são ainda têm uma oportunidade de vir a ser, e portanto podem ser. Aqueles que tiraram outra especialidade, nunca é mau voltar o caminho a meio do percurso, e portanto são bem-vindos à área de especialidade. E naturalmente queria cumprimentar também o Narigão e dar um abraço virtual, e cumprimentar a colega Ana Fonseca também, e através dela a Ordem dos Enfermeiros. Gostava só de fazer eu de facto pertenço à Coordenação Regional de Saúde Mental do Centro, mas gostava de participar aqui convosco sem esse rótulo, portanto, porque aquilo que eu vou dizer não vincula todo a coordenação regional, portanto, é aquilo que eu penso, apesar de também fazer parte da coordenação.
Bom, e aquilo que o Francisco perguntava relativamente às... Eu gostava, antes das dificuldades, de me centrar nas potencialidades. E a primeira potencialidade da institucionalização é vivermos numa sociedade onde respeitamos os direitos humanos. Eu penso que isto é algo que todos nós desejamos. E este é um passo importante para que isto se reflita também nas pessoas com experiência de doença mental e alguns deles com experiência de doença mental grave. Depois, outro aspecto relativamente a isto é que este é um processo que é nacional, mas é internacional e, portanto, que é imparável. Nós não podemos voltar já atrás neste processo. Portanto, é algo que nós não podemos parar e é desejável que assim seja. E, portanto, esta é outra questão que eu gostava de deixar bem claro, mesmo que alguns de nós, há sempre as pessoas que não entendem, não defendem, enfim, mas independentemente dos modelos, independentemente das opiniões, este é um processo que é imparável. Outro aspecto é, de facto, nós não temos o direito de condenar ninguém a viver numa instituição a vida inteira, quebrando laços com a comunidade, com a família, sem direitos. Portanto, aquilo que nós queremos é o máximo possível de tornar estas pessoas voltarem a ter um projeto de vida, a terem um projeto de vida que, em alguns casos, de forma relativamente autónoma, noutros mais dependente, mas criando estruturas para que eles possam ter este projeto de vida, numa lógica de proximidade e numa lógica de acessibilidade a cuidados, que tem todo o direito que seja no domicílio ou que seja numa lógica de maior proximidade. Bom, como nós percebemos já por algumas coisas que ouvimos relativamente à lei da saúde mental e alguns são debates que vieram cá para fora, eu penso que o principal obstáculo tem a ver com a falta de informação e a falta de literacia em saúde mental. E, por exemplo, a associação de duas ou três ideias em torno das pessoas com experiência de doença mental que não correspondem à realidade e que têm a ver, por exemplo, com a perigosidade, com o sem-abrigo, com o que quer que seja. Portanto, há aqui, de facto, rótulos que temos que combater muito e isso combate-se aumentando a literacia e trabalhando o mais possível com exemplos práticos, com exemplos do dia-a-dia, com exemplos de sucesso, onde há muitos exemplos de sucesso de integração de doentes que tinham um estatuto de residentes e que estão a viver na comunidade e que estão a ter uma vida perfeitamente enquadrada naquilo que são as suas redes de proximidade e aqueles que não têm redes de proximidade em algumas instituições que lhe dão mais do que aquilo que elas tinham na instituição onde estavam. Claro que este é um processo que não é pacífico, que nos levanta também, ou que nós temos o direito de levantar, algumas questões. Algumas questões que eu acho que nós devemos levantar é não optar, em vez de uma desinstitucionalização, para uma transinstitucionalização e colocarmos as pessoas noutra instituição e dizermos, bem, resolvemos o problema, saíram do Serviço Nacional de Saúde, estão noutra instituição e, portanto, as coisas estão resolvidas. Penso que não podemos fazer isso, que devemos ter um olhar de maior proximidade, mesmo quando abandonam a instituição, no sentido de garantir a acessibilidade aos cuidados, garantir um rácio perfeito de profissionais de saúde por essas pessoas, de atividades que vão para além da toma da medicação, por exemplo, de atividades na comunidade, por aí fora. Portanto, penso que temos essa obrigação. E depois temos, naturalmente, outra obrigação, que para mim é societal, mas em que os enfermeiros têm um papel muito importante, que é ajudar e participar no processo de recovery desses doentes. E aqui é, no fundo, perguntar-lhes qual o projeto de vida, trabalhar com eles o projeto de vida que eles possam ter e dar-lhes a opinião de escolha para o projeto de vida que eles defendam e que acham que têm condições para concretizar. Dir-me-ão, bom, mas há muitos doentes onde isso não é possível. Eu sei que muitos isso não é possível, mas a questão é, aqueles onde isso seja possível, não devemos de ficar parados no tempo e não devemos de deixar que haja uma deterioração do estado mental ou das redes sociais ou o que quer que seja, não permitindo depois que isso aconteça também para eles.
portanto, eu acho que isto é fundamental, termos isto em conta e depois, se calhar, está na altura de revisitar alguns contextos onde as pessoas que estavam internadas em hospital, portanto, a questão da desinstitucionalização se deu, verificar como estão, de que forma é que o seu estado de saúde está e avaliar como é que foi feita esta desinstitucionalização, sendo que, para mim, o princípio é claro e é uma questão de direitos humanos. Muitas vezes as práticas levam a que hajam comportamentos menos corretos por parte das instituições que os recebem. Mas isto eu acho que merece ser olhado com alguma calma, caso a caso, e, obviamente, festejarmos sempre que há um caso de sucesso, e felizmente temos muitos casos para festejar, e olhar com algum cuidado e alguma análise objetiva sobre porque é que alguns casos não são tanto sucesso como outros. Não sei se respondi. Sim, sim. Obrigado, Zé Carlos. Eu passaria aqui ao Miguel para colocar aqui uma questão sobre um tema que é daqueles que está muito na ordem do dia, né? Hoje está na moda falar de urgências e, portanto, também podemos falar de urgências de psiquiatria. Para dizer que, recentemente, embora isto não fosse algo que tivesse a ver diretamente com a reforma da saúde mental, até foi uma diretiva que partiu da direção executiva do SNS, foram alterados os critérios de referenciação para as urgências de psiquiatria. E os critérios de referenciação para a urgência foram muito afunilados, ou seja, importa dizer a quem nos está a ouvir que, por exemplo, um utente que espontaneamente se dirija hoje a um serviço de urgência referindo ideação suicida não é triado diretamente para a psiquiatria. Portanto, houve aqui, de facto, um afunilamento muito substancial dos critérios de referenciação. E que tem sido muito polémico, mesmo para os próprios profissionais que trabalham em serviços de urgência. Este afunilamento, digamos assim, esta definição dos critérios de referenciação para as urgências psiquiátricas, que mais valias é que achas que podem trazer às pessoas com doença mental, que no fundo é elas que se destinam os serviços de saúde? Este é um daqueles temas que eu tenho muita dificuldade em responder. Acho que remeteria para ti próprio, Francisco. Acho que calhar consegue responder melhor a isto do que eu. Aquilo que eu tenho, eu percebo a intenção de se criar critérios na referenciação, percebo essa lógica. Faz-me sentido que existam critérios e que se tente ajudar os profissionais a terem orientações, guidelines que lhes facilitem a vida profissional e a sua intervenção. Agora, eu acho que melhor do que nós, os colegas que estão a passar por esta experiência podem realmente dar um contributo importante porque eles estão a perceber o que é que se está a passar em concreto, estão a vivenciar isto. Eu confesso que estou um bocadinho longe desta realidade, percebo a lógica, percebo a intenção, mas ainda não tive feedback, não tive retorno sobre aquilo que é a experiência. Sei que há algum desagrado de alguns colegas, mas realmente não tenho essa noção. Mas já agora aproveitando, estamos a falar de urgência, há bocado estava a falar dos cuidados de saúde primários e da relação com os cuidados de saúde primários. Miguel, já agora em relação às urgências, há dois dados, já que passaste a bola um bocadinho para mim, há dois dados que eu posso acrescentar, que é Sim. O número de atendimentos de psiquiatria naturalmente reduziu, não é? Acho que é uma coisa evidente, o número de atendimentos pelos médicos psiquiatras no contexto de urgência, mas o número de internamentos manteve-se mais ou menos estável em relação àquilo que acontecia anteriormente. Portanto, isto é uma alteração prática desta mudança. Há um dado que nos falta aqui, que acho que é um dado interessante, mas que eu sou capaz de apostar nele, não é? Que é o tempo médio de espera no serviço de urgência aumentou porque, ao haver mais triagem para a área médica, também há mais tempo de espera médio da parte dos utentes. Portanto, isso acho que é uma coisa que tem acontecido. Mas sim, desculpa interromper-te. Mas também isto foi implementado há relativamente pouco tempo. Ainda tens que esperar mais algum tempo Sim. e perceber qual é o desfecho em termos de evolução de algumas destas situações. Não é? A repercussão no internamento às vezes não é imediata, aquilo ainda pode demorar algum tempo até termos alguns dados para apurar melhor o que é que se está a passar.
Por isso é que eu digo que a experiência dos próprios colegas, em concreto, às vezes, até dos próprios serviços que acompanham já os utentes noutras circunstâncias. Eu queria chamar a atenção, porque há bocado falei nesta articulação com os cuidados de saúde primários e na importância. Há um aspecto que eu acho que é importante e que temos todos que ter presente, é que os enfermeiros portugueses estão bem preparados. Em geral, conseguem, eu acho que a valorização do trabalho em comunidade, a articulação, a valorização do trabalho em equipa, não nos são estranhos. São realidades que nós temos presente na nossa prática diária e acho que é importante e é exemplo do que tem, na linha do que tem sido efetuado em muitos outros momentos transformadores no Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que também nesta reforma os enfermeiros têm um papel determinante e charneiro. Agora, o que eu queria salientar, que não falei há bocado, é que a reforma da saúde mental, nestes vários aspectos que eu falava há bocado, são chamados todos os enfermeiros, não é? São convocados todos os enfermeiros para esta reforma, não são só os especialistas, porque uma prevalência de cerca de 23% de problemas de saúde mental e muitas destas situações a passarem pelos cuidados de saúde primários, nós temos muitos colegas dos cuidados de saúde primários com outras especialidades e sem especialidade, que contactam com muitos utentes com problemas que nem sempre são problemas explícitos, são problemas que trazem queixas equivalentes e que têm que ser descodificadas e que por isso apelam às competências destes enfermeiros, apelam a que eles consigam e intervenham mobilizando as suas competências. Às vezes existe aqui uma dificuldade, é uma dificuldade que tem a ver com as múltiplas tarefas que já existem nos cuidados de saúde primários. Toda a gente quer ter equipas nos cuidados de saúde primários e, portanto, há muitas tarefas e existe também às vezes algum constrangimento de alguns colegas com esta área de cuidados e nós temos que pensar como é que os temos que trazer para este nosso campo de trabalho, que é importante. Além do mais, existem outros projetos na área dos cuidados de saúde primários que têm uma componente da saúde mental muito importante, por exemplo, como o Estatuto do Cuidador Informal ou como o que está programado a nível do PRR de criação de programas de step care, que apelam também à presença e à intervenção dos enfermeiros. Não é? Os enfermeiros de saúde mental cresce aqui os aspectos de supervisão e de formação dos restantes colegas desta área e isso é fundamental. Era importante que eu queria dizer isso, porque não acabam por não ser só, como dizia, penso que também a nossa colega Ana Fonseca dizia, não é só os enfermeiros de saúde mental, acabam por ser todos os enfermeiros e alguns terão aqui também eventualmente a participar e todos eles terão esta importância. As competências estão lá, têm que ser mobilizadas e têm que ser incrementadas. E eu penso que aí também terá um papel importante as escolas na atualização dos seus programas, na atualização de acordo com aquilo que é a própria reforma, estes novos desafios que ocorrem e, claro, a coordenação nacional, as coordenações regionais também no acompanhamento dos colegas. Isso é importantíssimo. Muito bem. José Carlos, eu agora passaria aqui para outra questão que também tem muito a ver com a reforma da saúde mental. Portanto, o PRR contempla verbas para a reforma estrutural ou para a remodelação estrutural de alguns serviços de psiquiatria. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, do caso de Viseu, a psiquiatria forense sobre Alcide, por exemplo, também são exemplos de serviços que estão contemplados nesta reforma estrutural. E contempla ainda a hipótese de alargar também alguns serviços de internamento. Ou seja, por um lado há aqui esta porta aberta para uma psiquiatria mais comunitária, mas por outro lado também há uma porta aberta para a criação de serviços de psiquiatria em hospitais centrais, hospitais gerais e o alargamento daqueles serviços de internamento que já existem. E a pergunta que te faria é que vantagens é que podem decorrer deste investimento estrutural e o que é que ainda pode ficar por fazer neste domínio? Ok. Obrigado. Eu já respondo à tua questão, mas eu gostava de dizer uma coisa relativamente ao PRR. É que, de facto, neste momento, aquele discurso que nós tínhamos, que a saúde mental era sempre esquecida, que éramos uns pobrezinhos, que ninguém olhava para nós. Bom, temos que mudar o discurso. Nós, neste momento, o PRR
nós temos cerca de 85 milhões de euros no PRR para a saúde mental e, de facto, é uma prioridade a saúde mental neste momento. E é muito importante nós termos essa consciência. É de que, neste momento, comparativamente com outros programas em que tradicionalmente tinham mais apoios, que tinham mais visibilidade, neste momento a saúde mental é uma prioridade e no campo do PRR é uma fatia substancial do investimento. E importa, eu acho que é importante nós percebermos o que é que levou a esta mudança de posição. Eu julgo que há aqui 3 ou 4 fatores que podem explicar isto e que nos podem ajudar quando queremos movimentos reivindicativos ou quando queremos pôr a saúde mental na primeira linha. Pronto, primeiro, houve de facto a questão da pandemia, e a pandemia ajudou, indiscutivelmente. Houve uma cobertura noticiosa sobre as questões da saúde mental, como nunca houve até aqui. Portanto, as pessoas começaram a preocupar-se com a saúde mental. Depois houve também, eu acho que, uma maior capacidade reivindicativa dos dirigentes no campo da saúde mental. Portanto, isto é muito importante, nós termos esta capacidade. Depois houve uma maior sensibilização da comunidade para as questões da saúde mental e, portanto, as pessoas perceberam que isto é um problema que também os pode afetar. O Miguel há pouco falava na questão da carga epidemiológica, cerca de 23%. Portanto, cada pessoa conhece alguém que tem problemas de saúde mental. Portanto, isto levou a uma maior proximidade e uma maior reivindicação das pessoas relativamente a isso. Eu acredito que houve também uma diminuição do estigma e com isto não estou a dizer que não há, continua a haver, mas acho que houve uma diminuição e as pessoas já não têm problemas, algumas delas, de falar sobre doença mental. E depois houve outro aspecto que eu acho que é muito, muito importante, que é uma maior atividade das associações de doentes e familiares com doença mental. E aqui gostava de enfatizar o papel da Familiarmente e cumprimentar a doutora Joaquina Castelão pelo trabalho que tem desenvolvido, e tudo isto conjugado levou a que, de facto, a saúde mental fosse considerada uma prioridade. E, portanto, eu acho que isto nós devíamos de aprender um bocadinho, analisar os processos e verificarmos que, às vezes, para conseguirmos que isto seja uma prioridade, temos que atuar em diversas oportunidades, em diversos contextos, no sentido de tornar isto, de facto, um objetivo comum. Obviamente que esta oportunidade, com 85 milhões de euros, como tu já disseste, Francisco, relativamente às questões estruturais, nós temos a ideia que o PRR está muito atrasado, mas concretamente na saúde mental já é possível ver obra. Por exemplo, eu estive recentemente em Castelo Branco, onde o serviço de psiquiatria foi completamente remodelado, já mudaram o internamento e este mês vai mudar o serviço de psiquiatria todo para as novas instalações e, de facto, já foi do PRR. Há outros serviços que estão em fase de aprovação, outros que já vão começar dentro em breve as obras e, portanto, há aqui, de facto, um aproveitamento muito grande daquilo que é o PRR e daquilo que eram também as necessidades identificadas das instituições do ponto de vista da saúde mental. Mas o PRR não é só a questão estrutural, tem mais ou menos 5 prioridades em termos de saúde mental, que é a questão de desinstitucionalizar os doentes residentes em hospitais psiquiátricos, concluir a cobertura nacional dos serviços locais de saúde mental, nas vertentes de internamento, ambulatório e intervenção comunitária, e aqui a intervenção comunitária é capaz de ser o mais inovador e aquilo que é mais falado, porque vão ser criadas várias equipas, tanto para adultos como para crianças e adolescentes. Depois, alargar a rede nacional de cuidados continuados integrados, particularmente a questão da saúde mental. Reorganizar os serviços de psiquiatria forense, que, enfim, necessitam de facto de uma boa reorganização. E depois, uma área onde eu não estou muito por dentro, mas que é importante, que é implementar os planos regionais de saúde para as demências e que, tanto quanto julgo saber, não está a correr tão bem quanto seria expectável. Mas este PRR, pronto, pode de facto trazer-nos aqui uma nova visão da saúde mental, basicamente com maior proximidade através das equipas comunitárias. As equipas comunitárias têm um trabalho extraordinário para fazer junto à comunidade.
não só junto do doente, mas do doente, da família, da junta de freguesia, da igreja, da fábrica, da escola. Portanto, há aqui uma pleia de intervenções que as equipas de saúde mental comunitária devem de abarcar nesta lógica de melhor proximidade, melhor acesso, mais literacia e combate ao estigma, e com todas as pessoas em sofrimento psíquico, e, obviamente, uma outra componente fundamental, o PRR não subsidia recursos humanos de uma forma geral, a não ser que sejam experiências de piloto, mas naturalmente é muito importante conseguir o reforço nos cuidados de saúde primários de profissionais de saúde mental. E aqui são os profissionais, mas são também estruturas com algum apoio intermédio, estruturas comunitárias, com medidas de emprego protegido, e ao mesmo tempo que fazemos isto, manter uma campanha, que eu acho que deve ser nacional, conhecendo as especificidades regionais, mas nacional, de aumentar a literacia em saúde mental e de combater o estigma. E, portanto, eu penso que o PRR pode ser uma boa alavanca para, de uma forma inovadora, darmos a volta a estas questões da saúde mental, combatendo o estigma, porque sempre combatemos o estigma, melhoramos o acesso aos cuidados. E isto é muito importante. E quando eu falo combater o estigma, não me dirijo exclusivamente aos não profissionais, mas incluo aqui também os profissionais de saúde, e já agora permitam-me, os nossos colegas também, todos os enfermeiros, por vezes notamos que há alguma preconceito relativamente aos doentes com experiência de doença mental, muitas vezes por falta de informação. Muito bem, obrigado, Zé Carlos. Antes de passar ao Miguel Narigão, eu acrescentaria até só duas coisas àquilo que tu disseste, que têm a ver com a questão das verbas do PRR. Dizer que, de facto, a saúde mental foi muito bem considerada, digamos assim, quando o PRR foi feito, ou seja, somos uma área que, se calhar, precisamos de mais investimento ainda, tudo bem, isso acho que é evidente, mas fomos uma área com mais investimento que, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que historicamente são muito mais financiadas do que a saúde mental. E acho que importaria também acrescentar outra coisa, que é, hoje em dia há muitas notícias que dizem que, por exemplo, a execução das verbas do PRR está atrasada, que há muita coisa que não está feita, e é verdade. Mas a área da saúde mental, a execução das verbas da saúde mental, é aquela que está mais adiantada de todas. E acho que é importante também passar esta mensagem. O discurso tende a ser muito negativo, mas importa ser aquilo que também funciona bem, e isto tem funcionado bem. Na área da saúde mental, de facto, tem havido execução efetiva das verbas que estão destinadas no PRR. Sim, deixa-me só dizer uma coisa. Mesmo com as dificuldades que houve da questão da guerra, da questão do aumento da inflação, e que levou alguns empreiteiros a não assumirem compromissos que já tinham tido por via do aumento das coisas, mas mesmo assim estamos com uma taxa de execução muito boa, muito boa. E, portanto, é preciso dizer também, nós não estávamos habituados a isto, de termos muito dinheiro, mas quando temos dinheiro também conseguimos fazer, e estamos a provar que conseguimos fazer melhor do que outras áreas que infelizmente não estão tão avançadas quanto nós. Exatamente. Pronto, eu ao Miguel colocaria a pior questão que lhe podia colocar, não é? Que tem a ver com os recursos humanos. Portanto, efetivamente o PRR, salvo raras exceções, como disse o Zé Carlos, não serve para financiar recursos humanos e, portanto, para contratar. E nós sabemos que a saúde mental se faz essencialmente a recursos humanos. Recursos humanos, é verdade. E, portanto, temos aí um problema que eu acho que é evidente. Nós sabemos que existe muita falta de enfermeiros, muita falta de enfermeiros de saúde mental, também de outros profissionais não médicos, não só de enfermeiros. E, portanto, este é uma barreira, é um obstáculo. E a pergunta, Miguel, é o que é que podemos fazer para contornar este importante obstáculo? Não é para fugir à pergunta, mas deixa-me só reforçar um aspecto que vocês estavam a referir, que é o PRR também tem esta componente de nos forçar a fazer, porque tem um prazo, não é? E nós temos que o aproveitar bem, e acho que é isso que o Zé Carlos estava a transmitir, que estamos a aproveitá-lo muito bem. Mas também chamar a atenção quando falavas há bocado, pode ser contraditório quando estamos a construir novos internamentos. Nós estamos a construir alguns novos internamentos
para substituir instituições com caráter asilar, como as instituições psiquiátricas, não é? Portanto, isso faz sentido porque é uma reorganização diferente e mais voltada para uma outra forma de pensar. E depois aqui a qualificação é, como dizia o José Carlos, estamos aqui a investir também em outras estruturas que não só o internamento, hospitais de dia e outros serviços. Portanto, é muito relevante isso e é importante termos esta possibilidade. Os recursos humanos, há aqui uma pressão contínua que tem que ser exercida pela coordenação nacional e que tem sido feito, no sentido de que essa componente humana é fundamental para a reforma. As instalações são muito importantes, é pena que o PRR só pague instalações, pagou e paga, no caso das experiências piloto, como dizia o Zé Carlos, a contratação das equipas para as experiências piloto, portanto, 7 elementos por equipa já serão mais 140 profissionais que estão contratados, cerca de 140 profissionais estão contratados, para além daqueles que tínhamos quando iniciamos, antes das experiências piloto das equipas comunitárias, e portanto isso foi uma forma também de conseguir contratar pessoas e acrescentar número de profissionais na área da saúde mental, mas as experiências piloto vão terminar depois de criarmos mais 20 equipas e, portanto, temos que continuar a fazer este esforço e nós sabemos que a política de recursos humanos é uma das dificuldades maiores que existe neste momento. A pressão existe continuamente e tem que se manter no sentido de continuar a fazer pressão sobre a tutela para que esta política de recursos humanos se desenvolva e contrate mais pessoas, que é fundamental. Nós estamos, por exemplo, a rever a rede de referenciação de saúde mental e um dos aspectos que a rede de referenciação tem é de poder ficar lá definido quais são os profissionais que devem existir e quais são as necessidades existentes, o que existe atualmente, e essa é também uma área que temos, por exemplo, ao nível da enfermagem, nós não estamos muito mal em termos temos ainda alguma carência, mas a carência é principalmente a nível da especialidade, de enfermeiros especialistas, de acordo com aquilo que eram as referências ou que são as orientações da Ordem, nós teríamos que ter, neste momento, cerca de 70% de enfermeiros especialistas e nós temos, neste momento, 140%. Portanto, há aqui uma necessidade de aumentar este número e a presença de enfermeiros especialistas alguns estão lá, é verdade. Alguns especialistas estão lá e não são considerados especialistas. Também essa situação também tem que ser clarificada e os enfermeiros que já são especialistas e que não estão como especialistas devem ser contratados como tal. Isso é algo que tanto a Coordenação Nacional como a Ordem, como a Direção Executiva, que ainda ouvi agora quando o Dr. Fernando Araújo esteve na Comissão, estive a ouvi-lo e ele reforçou essa preocupação com a necessidade de reforçar os recursos humanos na área da saúde mental. Penso que, estando todos alinhados, há aqui uma pressão suficiente para que a tutela desenvolva uma política de contratação mais efetiva. E penso que neste momento pouco mais poderemos fazer do que fazer essa pressão, exatamente. É o principal. Obrigado, Miguel. Mas só eu pareceu-me ver há bocado aqui em passagem o Carlos Sequeira falava da possibilidade de termos mais especialistas de saúde mental nos cuidados primários e eu acho que era fundamental. O problema é mesmo o número de especialistas que temos. Temos que, como dizia o Zé Carlos, convencer mais colegas a mudar de especialidade e a vir para a nossa especialidade. Acho que era importante termos mais especialistas. Não, essa questão, Miguel, eu acho que aquilo que nós temos vindo a perceber é que o número de enfermeiros especialistas em saúde mental no litoral do país é razoável, portanto, aí podemos discutir a organização, ou seja, se eles estão a trabalhar nos sítios nos quais, de facto, podem ser mais ou menos úteis, mas em termos de número, o número, de facto, é um número interessante.
Agora, no interior, temos problemas muito graves. E, aliás, nós temos 2 exemplos de 2 equipas comunitárias de saúde mental que abriram um concurso para especialista, uma no norte e a outra, penso que no centro ou no sul, no interior, e que, nenhuma nem outra conseguiram preencher essa vaga por não haver enfermeiros especialistas naquela área a concorrer. Portanto, há claramente uma carência de enfermeiros especialistas em saúde mental no interior do país, que também é muito fruto do facto de grande parte das escolas de enfermagem também serem no litoral e não tanto no interior. Zé Carlos, para terminar, antes de depois colocar aqui algumas questões que foram sendo aqui postas pelos colegas no bate-papo e que não estão esquecidas. Uma pergunta que tem a ver com a questão da interdisciplinaridade que está subjacente a esta reforma da saúde mental. O professor Miguel Xavier bate muito nesta tecla da interdisciplinaridade, e ainda bem que o faz. Mesmo nas equipas comunitárias de saúde mental, ela está muito presente, esta lógica de que, em vez de ser o utente que vem às capelas, a equipa é a capela, digamos assim, que vai até ao utente. Mas eu já ouvi vários enfermeiros especialistas em saúde mental, e já ouvi isto por diversas vezes, muita preocupação no sentido de eu agora vou estar numa equipa que tem um médico psiquiatra, que tem um psicólogo, que tem... Até onde é que eu poderei ir depois nesta equipa? Será que, por exemplo, será fácil afirmar as minhas competências de intervenção psicoterapêutica numa equipa deste género? Será que vamos conseguir fazer isto? Ou será que isto é quase uma regressão naquilo que é a função do enfermeiro especialista, em que vamos ficar quase confinados à administração da medicação e pouco mais? É uma preocupação que os colegas têm manifestado muito, e eu gostava de saber a tua opinião acerca disso. Muito bem. Eu não sei. Estou com som, estou-me a ouvir, sim. Permite-me só relativamente ainda aos recursos humanos e à carência de recursos humanos. Obviamente que há profissionais onde não conseguimos formar mais, e outros profissionais, estou-me a lembrar, por exemplo, na área da pedopsiquiatria, temos uma carência que é evidente. Eu acho que os enfermeiros pode haver ainda a possibilidade de recolocar enfermeiros de saúde mental nos sítios onde eles fazem mais falta, desde que seja essa a sua vontade. Eu acho que uma das coisas da lei, do Decreto-Lei 113 de 2021, é exatamente os conselhos locais e regionais de saúde mental, com a participação das autarquias e de diversas instituições regionais e locais, poderem ser mais uma força de pressão para que abram concursos para enfermeiros especialistas e para que os enfermeiros especialistas, eu agora estou-me a referir especificamente à saúde mental, tenham acesso ao emprego e tenham acesso às equipas dos hospitais, dos serviços locais de saúde e das equipas comunitárias. Bom, relativamente às equipas comunitárias, quer dizer, a minha visão é exatamente oposta a de que as equipas comunitárias sejam um espaço de confinamento do ponto de vista das intervenções. Bom, eu acho que é tudo menos isso. Vamos lá ver. A interdisciplinaridade é algo estruturante das equipas de saúde e é fundamental que exista. Eu não imagino equipas sem esse conceito, mas também acredito que para podermos negociar uma lógica de cuidados, de intervenções, cada um tem que saber muito bem qual é o seu contributo. Eu acho que aí os enfermeiros fizeram bem o seu papel. Nós temos um quadro um regulamento de competências, sabemos bem qual é a nossa participação e de que forma é que podemos intervir no contexto multidisciplinar. E esse, digamos, que é o nosso cartão de identidade. É isso que nos permite discutir com os terapeutas ocupacionais, com os assistentes sociais, com os psiquiatras, com os psicólogos, com os médicos de cuidados de saúde primários, dizer, bom, este é a nossa identidade, é a partir daqui que queremos crescer, porque de facto a equipa é mais do que a soma de todas as partes. E isto tem que ser visto assim. E em cada contexto, em cada momento, em cada intervenção e em cada caso em concreto, é ver quem é que está mais bem preparado para responder às necessidades da pessoa e da família
naquele momento. Bom, e aqui eu acho que nós também não temos nada a perder com outros profissionais de saúde, antes pelo contrário, as equipas comunitárias permitem a questão do gestor de casa e do terapeuta de referência, que é um modelo que é defendido, e aqui nós somos terapeutas de referência, como outros profissionais são terapeutas de referência, e é aqui que devemos de fazer o melhor possível o nosso trabalho, obviamente, sempre, e este sempre é transversal tudo o que eu disse, centrado nas necessidades dos doentes. Bom, e quando nos centramos nas necessidades dos doentes, temos tendência a esquecer um bocadinho aquilo que são conceitos corporativistas, conceitos tradicionalistas, às vezes conceitos umbilicais, que se calhar não se centram tanto nas necessidades da pessoa, mas se centram mais em processos profissionais, em processos corporativistas, que eu não comento, mas que de facto não são indutores de um desenvolvimento das respostas à comunidade e às pessoas. E, portanto, eu gostaria de colaborar, gostaria de discutir com todos como é que nós podemos, de facto, ser uma mais-valia na equipa. E esta mais-valia, para mim, só é possível se for, ponto 1, alicerçada naquilo que é o regulamento de competências do enfermeiro, ponto 2, centrado nas necessidades do doente e, transversalmente a tudo isto, uma prática colaborativa e humanista. Pronto, eu diria que, se tivermos isto, nós podemos fazer coisas muito interessantes do ponto de vista da saúde mental comunitária, podemos trabalhar aumentando a literacia, mais uma vez combatendo o estigma, não só no doente e família, mas, como já disse há pouco, nas escolas, na junta de freguesia, na igreja, na fábrica, no café, na padaria, onde quer que seja, para aumentar a literacia e combater o estigma. E isto, para mim, é fundamental, e as equipas comunitárias, a grande potencialidade das equipas comunitárias é esta. Agora, vou abrir aqui um parênteses. Para finalizar, eu estou a olhar para o relógio também. Para alguns de nós é mais cômodo irmos a casa do doente, num modelo que eu diria que é um modelo que está implementado há mais tempo e que teve o seu mérito, e que teve, e eu aprecio muito os profissionais que o fazem há algum tempo, que é ir lá e restringirmos à questão do medicamento. Bom, administramos o medicamento e tem que ser um enfermeiro, porque é o enfermeiro que dá a medicação intramuscular, mas eu diria que isto, neste momento, no momento que vivemos, em pleno século XXI, é muito pouco para aquilo que podemos fazer, eu diria para aquilo que temos a obrigação de fazer relativamente aos doentes que têm necessidades e que nós temos respostas para dar perante essas necessidades. Ok, obrigado, Zé Carlos. Eu agora pegaria aqui em 3 ou 4 perguntas que estão no bate-papo e como o Carlos dizia, a única coisa que peço é respostas um bocadinho mais breves. Nós começamos um bocadinho mais tarde, mas vamos tentar compensar esse tempo, mas não ir muito para além disso. E, portanto, eu até antes de fazer perguntas, responderia já a esta última que está aqui, da Maria Brandão, que pergunta onde é que existem as equipas comunitárias no Grande Porto, para lhe dizer que há 2 tipos de equipas comunitárias de saúde mental, as equipas, os projetos piloto que são financiados pelo PRR, e essas preferencialmente têm sido criadas em zonas com maior expressão geográfica e, portanto, não propriamente no Grande Porto nem na Grande Lisboa, porque não são as zonas com maior expressão geográfica. Há, por exemplo, em Trás-os-Montes muito mais expressão geográfica do que no Porto. Portanto, aquelas aquelas que existem sem ser financiadas pelo PRR, que aí são propostas pelos próprios hospitais e, portanto, basta que o hospital tenha a intenção de ter uma equipa comunitária e propor a sua criação. Pronto, eu pegaria aqui então em duas ideias. A primeira pergunta, eu acho que foi o enfermeiro Bruno Henriques, penso eu, que a colocou, que foi quando o Miguel Narigão falou da questão do tratamento involuntário e portanto, o Bruno aquilo que disse foi que como é que nós podemos evitar o tratamento involuntário abusivo sob a forma de internamento? Ou seja, o que é que podemos fazer para evitar este abuso, digamos assim, nesta figura do tratamento involuntário, sua forma de treinamento, tendo em conta que ele também pode ocorrer em ambulatório. E isto seria uma das questões que eu deixaria para vocês em cima da mesa. E a outra que eu acho que foi o enfermeiro Carlos Sequeira que colocou,
que tem a ver com a questão do respeito pelas pessoas com doença mental, respeito nos internamentos, no que diz respeito à qualidade dos cuidados que lhes são prestados, ao horário de visitas até, que nós às vezes sabemos que em alguns sítios é um bocadinho diferente daquilo que acontece nos contextos não psiquiátricos. Portanto, colocarei estas duas questões em cima da mesa para vocês e deixar-vos-ia para responderem ou para acrescentarem algumas ideias em relação a estes temas. O que se pretende, o que a lei pretende, no fundo, é deixar a noção de que devemos iniciar pelo processo menos restritivo para o mais restritivo e ponderar sempre, quando se utiliza uma medida mais restritiva, qual é o custo-benefício dessa medida. Ou seja, provavelmente muitas das situações continuarão a ter que ter internamento compulsivo num espaço fechado. Mas existem situações onde a pessoa pode ter um suporte familiar consistente e que aceite, negocie aquele ambulatório compulsivo e, portanto, se possa partir daí e não logo para o internamento compulsivo. Claro que isso são situações que depois têm que ser ponderadas, analisadas, refletidas e caso a caso. Agora, o que me parece importante na lei é deixar essa mensagem clara de que o crescendo de restrição não inicia no internamento, inicia em uma medida mais leve e que pode ser implementada. Nós temos a experiência, quem trabalhou em internamento, que há algumas situações, às vezes, depois da admissão, se consegue negociar e só aquele movimento de contacto com os profissionais de saúde, às vezes é o suficiente para conseguir fazer perceber que pode ter esse tipo de suporte, esse tipo de apoio, sem ter que ficar internado, mas que se aceitar esse tipo de apoio consegue ter que cumprir algumas regras, mas consegue ter outro tipo de condições de acompanhamento. E, portanto, acho que é importante isso, é importante termos essa noção. Às vezes as leis não pretendem ser demasiado rígidas no sentido de que é isto que tem que fazer, mas também pretendem transmitir, no caso da lei da saúde mental, também pretende transmitir uma mensagem muito concreta e essa mensagem é fundamental para nós percebermos onde é que nos movemos e para termos sempre presente Aliás, como vocês sabem, há este movimento dos direitos humanos, até há movimentos muito radicais, no sentido em que nem sequer devia haver qualquer tipo de restrição. Na minha opinião, vale o que vale, é também um bocadinho complicado, não é? Porque nós sabemos que às vezes há pessoas que precisam mesmo de algum tipo de apoio mais estruturado, apesar de naquele momento não terem a capacidade para decidir. A ideia é que a capacidade para decidir, a autonomia esteja a ser trabalhada desde logo do início deste processo. E, portanto, isso é importante. Zé Carlos, o enfermeiro Carlos Sequeira já colocou aqui duas questões que eu acho que têm muito a ver quase com a figura do enfermeiro de ligação. E por isso eu aproveitaria até para te colocar estas questões. Portanto, ele primeiro perguntou se não seria importante a criação de equipas compostas por enfermeiros especialistas em saúde mental, tanto nos hospitais como nos cuidados de saúde primários, para apoiar os enfermeiros de cuidados gerais em situações ligadas à saúde mental. E agora estava aqui a questionar, por exemplo, se um enfermeiro numa OSF identifica uma pessoa que está com humor depressivo, como é que pode referenciar? Ou seja, se quiser referenciar para um especialista que está numa UCC, por exemplo, quase tem que o fazer de forma informal, porque não há mecanismos de referenciação formalizados. Gostava que falasse um bocadinho sobre esta questão, acrescentasse aqui alguma coisa a este tema, que acho que seria interessante. Muito bem. Gostava de dizer, então, duas outras, relativamente àquilo que o Miguel disse, perfeitamente de acordo. Não nos podemos esquecer que Portugal assinou o CRPD, a questão dos direitos das pessoas com deficiência, aquilo está um pouquinho mal traduzido, disabilities, mas ok. E, portanto, a questão é olharmos para os cuidados centrados nos direitos humanos. E, portanto, isto é que é o crucial
desta visão. Depois, relativamente à questão do internamento e a qualidade do internamento, também outra questão, já não sei quem é que tinha colocado. Isto é muito pertinente, que é nós precisamos de criar indicadores para o internamento. Isto é, se calhar, os indicadores que temos é que entra no dia 1, tem o diagnóstico X, faz a medicação Y e sai no dia Z. Mas precisamos ter aqui qualquer coisa, porque neste trajeto há pessoas que têm intervenções psicoeducativas, há pessoas onde há intervenções familiares, há pessoas onde há técnicas, intervenções psicoterapêuticas mais diferenciadas, e há outras que não têm nada. E eu acredito que aquelas que têm um trabalho de um especialista por trás reduzem a média de internamento e, se calhar, diminuem a severidade da doença. E, portanto, temos que criar estes indicadores e que estes indicadores tenham um peso também no financiamento. Se eu conhecesse alguém da ACSS, eu diria que isso era muito importante. Não sei se o Miguel conhece, mas fica a ideia de dizer alguém na ACSS destas questões. Depois, relativamente aos cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, é óbvio que a enfermagem psiquiátrica de ligação tem toda a pertinência, toda a evidência demonstra que se consegue traduzir em resultados, e os resultados são diminuição de internamento, diminuição da severidade e diminuição da mortalidade, onde existe, e, portanto, tem todo o sentido e faz todo o sentido haver isso. A nível dos cuidados de saúde primários, eu penso que é urgente olharmos o sistema, ou seja, quanto mais, o que é que nós sabemos também, nossa saúde mental, é quanto mais precoce for a intervenção, maior probabilidade há de sucesso. E, portanto, se nós estamos a atrasar isto com questões burocráticas, com questões de capelinhas, se andamos de silo para silo, nós estamos a dificultar o sistema. E, portanto, não estamos centrados no cidadão, estamos centrados nas instituições. Permite-me só aqui 2 segundos para contar. O nosso colega Manuel Lopes, que hoje aproveito para dar os parabéns publicamente, que foi agraciado com a medalha de ouro do Ministério da Saúde, e é um colega nosso de saúde mental, de Évora, contava a história do Hospital de Évora e do Centro de Saúde, parece que estão no mesmo, são paredes meias, e o Centro de Saúde comunica com o hospital através de uma carta que envia, que vai para os correios levam a carta, e aquilo bastava uma pessoa com o braço maior e colocava no sítio onde era necessário. Portanto, nós precisamos de operacionalizar isto, e a questão dos sistemas de informação é fundamental, e já agora o processo individual de cuidados. E isto as equipas comunitárias têm, temos que estender a todos os outros contextos, porque através deste processo individual de cuidados permite-nos uma centralização, mais uma vez, nas necessidades, nas intervenções que são úteis para aquela pessoa e não naquilo que cada um pensa de forma desarticulada daquela pessoa e que às vezes pensam coisas diferentes. Portanto, é muito importante esta questão do processo individual de cuidados, a operacionalização dos contactos, a centralidade no cidadão e sistemas de informação operacionais e que sejam acessíveis a todos. Ok, eu colocaria... Sim, eu aproveitaria só aqui, embora isto fuja um bocadinho ao tema, mas aproveitaria aqui a presença do Miguel, que está ligado à área de cuidados continuados integrados, neste caso também de saúde mental, para colocar uma questão que o Bruno colocou ali no bate-papo. Portanto, aquilo que estava escrito é que tem havido poucas IPSS a candidatar-se para abrir, portanto, cuidados continuados integrados de saúde mental. E o que é que podemos fazer, ou o que é que pode ser feito para incentivar essas IPSS a aderirem mais, digamos assim, a esta oferta de cuidados continuados integrados de saúde mental? Eu acho que tem havido algo, quer dizer, as IPSS, nós temos um histórico de algumas IPSS dedicadas exclusivamente à saúde mental. E com os cuidados continuados integrados de saúde mental, houve aqui algum movimento de outras IPSS que não tinham histórico na saúde mental que também vieram para esta área de cuidados. Acho que elas vieram porque tiveram conhecimento desta nova área, já trabalhavam algumas em cuidados continuados e tinham técnicos
conseguiam técnicos para investir nesta área de cuidados. Penso que é importante. As IPSS têm uma dinâmica grande, são muito proativas e se nós também as ajudarmos a conhecer a área de cuidados e o que é pretendido, penso que podemos mobilizar mais IPSS para esta área de cuidados. Acho que é um trabalho que é muito interessante, que eu penso que os nossos colegas dos serviços locais de saúde mental podem começar a fazer, que é, no fundo, na sua área de intervenção, perceber quais são as IPSS que existem, que tipo de trabalho é que elas fazem, que tipo de trabalho é que elas gostariam de fazer, se podem ser sensibilizadas para esta área de intervenção, sabendo que têm que ter depois um investimento com algum a vantagem de termos IPSS que já trabalham na área é que já têm alguma experiência. Mas a experiência também se tem que adquirir e é importante que ela se alargue, é importante que as pessoas comecem a perceber e que possam contratar outros elementos que conhecem os processos de recuperação e de reabilitação psicossocial e que possam começar a trabalhar nesta área de cuidados. Acho que isso é muito importante. Uma das coisas muito interessantes que eu senti com esta ligação aos cuidados continuados e com a criação com a criação dos cuidados continuados de saúde mental na rede de cuidados continuados foi aquilo que o José Carlos também dizia no início, ou seja, a proximidade faz a diferença na redução do estigma. E até entre os colegas que não trabalhavam, não tinham contacto com a área de cuidados de saúde mental, o facto de integrarem nas suas equipas coordenadoras regionais, locais, elementos da saúde mental, fez com que tivessem um novo olhar para a área de cuidados de saúde mental. E atualmente isso foi muito gratificante, foi dos aspectos mais gratificantes, foi a perceber como é que nós conseguimos trazer pela proximidade, trazer para sensibilizar para esta área de cuidados e pôr as pessoas a pensar, colegas nossos, a pensar em saúde mental, ultrapassando alguns constrangimentos iniciais e começando a perceber que há aqui um trabalho que podem fazer e que podem ser muito úteis e só temos a ganhar com esta proximidade. Isso foi muito interessante, foi das coisas mais interessantes. Agora eu acho que é importante, a nível dos serviços locais de saúde mental, começar a olhar para as IPSS da área de intervenção e começar a trabalhar com elas e tentar estimulá-las a vir para esta área de cuidados. Agora, é preciso perceber se precisamos e o que é que precisamos também, em termos de respostas. Esse é outro trabalho importante também a fazer. Muito bem. Miguel e Zé Carlos, se não tiverem mais nada que queiram acrescentar, se quiserem ainda podem fazê-lo. Se não, penso que já passámos aqui um bocadinho da nossa hora e, portanto, daria então por terminado este webinar, agradecendo a vossa presença. Portanto, obrigado aos dois por se terem disponibilizado para partilhar connosco algumas ideias. Foi um gosto ouvir-vos, acho que foi bastante esclarecedor e, portanto, penso que ajudou pelo menos a tornar mais claras algumas dúvidas que poderiam ainda subsistir em relação às questões ligadas à reforma da saúde mental em Portugal. Agradecer também a todos aqueles que estiveram presentes, portanto, aos enfermeiros e às enfermeiras que estiveram a assistir. Dizer-lhes que este é o primeiro webinar de um ciclo que vai continuar, portanto, nós no dia 12 de abril temos um webinar dedicado às equipas comunitárias de saúde mental, portanto, exclusivamente a esse tema, no qual teremos uma representante de uma equipa de cuidados comunitários, uma equipa comunitária da população adulta, e outra representante de uma equipa de uma equipa para a infância e adolescência. E depois, no dia 17 de abril, teremos um último webinar sobre a implementação da estratégia para as demências. Portanto, ainda terão possibilidade de assistir a esses webinars, se assim entenderem. E, portanto, da nossa parte, teremos seguramente muito gosto em estar convosco também nesses momentos. E, portanto, aos quase 600 participantes que passaram por aqui durante esta última hora, agradecer mais uma vez, desejar a todos e a todas uma boa Páscoa e até breve. Foi um gosto. Até breve. Cumprimentos.